a gente passa a vida inteira tentando preencher vazios. Com comida, com distrações, com barulho. E durante muito tempo eu achei que o que eu precisava era controlar o que comia. Contar calorias, montar dieta, seguir planos. Mas a verdade é que eu nunca precisei de controle sobre a comida. Eu precisava de silêncio e foi o jejum que me mostrou isso. Começou como um teste, um desafio, uma dessas coisas que você faz para voltar ao foco porque andava me sentindo desorganizada, acordando cansada, comendo sem pensar, me culpando depois. Eu precisava de uma rotina nova, de algo que me trouxesse de volta para mim. O jejum intermitente parecia a solução ideal. Começa com 12 horas sem comer, depois 14, depois 16. Eu já tinha lido sobre os benefícios. Aumento da queima de gordura, melhora na sensibilidade à insulina. Clareza mental parecia simples, mas o que eu não sabia é que essa simplicidade ia me colocar de frente com tudo aquilo que eu evitava. No primeiro dia, foi tranquilo. Jantei às 20 horas, tomei água, dormi cedo. Quando acordei, só precisava esperar até o meio-dia para comer de novo. Fácil, fiz café preto, li um pouco, caminhei. A fome veio, claro, mas passou. Como uma onda fraca, batendo na praia, não foi difícil resistir. O difícil foi o que veio depois. No segundo dia, meu corpo ainda estava em adaptação, mas não era ele que reclamava, era a minha cabeça. Às 10 horas da manhã, já fazia horas que eu não comia. E tudo começou a parecer mais lento. As ideias, as respostas, os pensamentos. Eu me peguei abrindo a geladeira sem pensar. Várias vezes. E não era fome. Era hábito, era impulso. Era algo automático, quase como respirar. E pela primeira vez, eu percebi, eu não sabia mais ficar comigo mesma sem comer. Foi aí que eu entendi que o jejum não era só sobre ficar sem comida. Era sobre ficar sem anestesia, sem o conforto imediato, sem aquela válvula de escape que a gente usa, sem perceber. Toda vez que eu me sentia entediada, frustrada ou ansiosa, eu comia. Não era sobre nutrição, era sobre calar algo dentro de mim, algo que eu não queria ouvir. No terceiro dia, o corpo começou a entender, a fome vinha em ondas previsíveis e logo passava, mas a mente ainda lutava. Eu percebi que minha relação com a comida era, na verdade, uma relação com o silêncio. Eu comia para ocupar tempo, para preencher a espera. O ato de mastigar, o ritual de preparar, tudo era uma maneira de evitar o vazio. E naquele terceiro dia, com o estômago vazio e a casa em silêncio, eu ouvi coisas que fazia tempo que estavam caladas. Ouvi a minha voz interna dizendo que eu era fraca, que eu não conseguia manter nada por muito tempo, que toda vez que eu começava algo, eu largava, que eu não era disciplinada o suficiente. E não era uma crítica externa, era eu falando comigo mesma, com a crueldade de quem conhece todos os pontos fracos. Foi duro. Porque naquele momento eu percebi que o que me fazia quebrar dietas, largar treinos e me sabotar não era o corpo, era a voz. A voz que ninguém ouve, mas que me acompanha em silêncio há anos. No quarto dia, algo mudou. Eu acordei mais leve, não só no corpo, mas na mente. As vontades estavam mais controladas. E o café preto
já parecia suficiente pela manhã. Eu não sentia mais raiva por não comer. Sentia até orgulho, porque eu estava conseguindo. E esse orgulho era raro, porque normalmente a gente se orgulha por coisas que os outros veem. Mas ali, ninguém via. Ninguém sabia que eu estava em jejum. Não postei, não contei. Era só meu. E foi aí que comecei a me conectar com a minha força. Aquela que é silenciosa, que não precisa ser aplaudida, só reconhecida. No 5º dia, comecei a reparar em como o mundo gira em torno da comida. Tudo é sobre o que comer, quando comer, com quem comer. As redes sociais são recheadas de receitas, marmitas, doces proteicos, opções fit, até os nossos encontros sociais giram em torno da alimentação. E pela primeira vez, eu vi isso de fora e me perguntei: será que a gente come por prazer ou por distração? Será que se a comida sumisse por algumas horas do dia, a gente conseguiria se manter presente? A resposta, pelo que senti em mim, era clara. A maioria de nós não consegue. No 6º dia, eu já não pensava tanto em comida. Me sentia mais lúcida, mais calma. O tempo parecia render. Eu sentia menos oscilação de humor, menos necessidade de ficar beliscando algo. Era como se o jejum tivesse apertado um botão na minha mente. E nesse botão estava escrito foco, não só o foco para trabalhar ou estudar, mas o foco em mim. Eu comecei a observar meus pensamentos, minhas reações, às vezes que eu queria comer só para não sentir algo. E ao invés de comer, eu sentava e sentia. Sente raiva, sente tristeza, sente vazio, mas também senti orgulho, gratidão, amor próprio. Senti clareza. Percebi que por trás de cada impulso de comer sem fome, existia uma emoção. E que, ao não comer, eu não estava me punindo. Eu estava me dando a chance de escutar. O jejum não me fez sofrer. Me fez despertar. No 7º dia, eu me olhei no espelho e sorri. Não porque eu tinha perdido peso, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu me senti no controle, não de forma rígida, nem autoritária, mas de forma serena, como quem entende que tem escolhas e que cada escolha tem um peso literal ou não. Naquele dia, eu não queria voltar a comer como antes, não porque eu estava com medo da comida, mas porque eu tinha aprendido a respeitar meu corpo, a ouvir, a esperar, a diferenciar fome de ansiedade e principalmente a perceber que eu sou capaz de resistir, de sustentar o desconforto, de crescer no silêncio. O jejum me revelou verdades duras, me mostrou o quanto eu usava a comida como muleta emocional. Me colocou frente a frente com a minha própria mente bagunçada. Mas também me revelou uma força que eu tinha esquecido, uma paz que não vem do estômago cheio, mas da consciência limpa. E desde então, eu entendi, não é sobre ficar sem comer, é sobre aprender a não fugir. Porque, no fim das contas, a gente não come só para nutrir o corpo, a gente come para calar a alma. E o jejum, quando feito com intenção e respeito, é uma forma de escutar. Escutar o que dói, o que falta e principalmente o que já está pronto para mudar.